Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Késia e no vídeo de hoje a gente vai falar quais são os principais indicadores para analisar fundos imobiliários. Muita gente usa, principalmente quem está começando, usa apenas um único indicador para analisar os fundos imobiliários, que é o Dividend Yield, que seria a relação entre o valor da cota e quanto de dividendo os fundos imobiliários estão pagando. Apesar desse indicador ser interessante, ele não deve ser o único utilizado. Então aqui eu vou falar uma série de indicadores que vão ajudar você a analisar os melhores fundos imobiliários para sua carteira. O primeiro indicador que a gente pode observar, que é um indicador mais qualitativo, é a qualidade da gestão. O gestor do fundo imobiliário é aquela empresa que vai fazer as decisões de compra, de venda, de retrofit dos imóveis. Então, é uma figura muito importante porque o gestor vai justamente fazer todas as decisões que vão fazer com que o fundo lucre. Então, como é que a gente pode ver qualidade da gestão? Uma das formas seria ver o relatório gerencial, que é um dos documentos mais fáceis de se entender dos fundos imobiliários. Então, se a gente pegar os relatórios gerenciais dos últimos 3 meses e a gente dá uma analisada e perceber que a gestão está colocando bastante informações, se os relatórios estão mudando de um mês para o outro, se não é só copiar e colar, novas informações estão sendo colocadas nesses relatórios e de forma mais clara possível, então esse é um dos indicadores que a gestão é boa. Então a gente pode dar essa análise meio qualitativa da gestão dos fundos imobiliários. O segundo indicador, que também é muito importante, acho que um dos mais importantes para os fundos imobiliários, é a diversificação. Para quem está começando, procurar diversificação seria a melhor forma de montar uma carteira de fundos imobiliários. Por quê? Quanto mais imóveis o fundo tiver, mais inquilinos ele vai ter, ou seja, mais fontes de renda diferente ele vai ter, já que os inquilinos são os responsáveis pelo lucro dos fundos imobiliários, eles que pagam o aluguel que é distribuído para os cotistas. Então, sempre procure fundos imobiliários bem diversificados, tanto em imóveis, vários imóveis, quanto em regiões, diferentes regiões do Brasil. Então, quanto mais imóveis e mais regiões diferentes, melhor para o fundo imobiliário. Outro indicador que também pode enganar, mas é interessante dar uma olhada, é o preço sobre o valor patrimonial, ou PVP. O preço sobre o valor patrimonial compara o preço em bolsa do fundo imobiliário com o seu valor patrimonial, o preço de todos os seus imóveis juntos. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como precificar os fundos imobiliários, ou seja, como saber se ele está caro ou está barato. O PVP, apesar dele ser interessante você dar uma olhada, ele não é confiável para fundos de tijolo. Por quê? Porque o valor patrimonial, o valor dos imóveis, ele é calculado por uma empresa independente do fundo imobiliário, uma empresa imobiliária de análise. Então ela vai analisar a localização, qualidade do imóvel, com tudo isso ela vai precificar aquele imóvel. Porém, essa análise ela não é feita constantemente e de um mês para o outro, dependendo da situação econômica, o valor daquele imóvel ele pode diminuir. Então, caso a gente esteja olhando o PVP que tenha sido analisado, o valor patrimonial tenha sido analisado, por exemplo, no começo do ano e a gente já está no meio do ano, praticamente, ele vai ter algumas discrepâncias. Então, a melhor forma de analisar se um ativo de tijolo está caro ou está barato é usando a técnica que eu expliquei nesse vídeo aqui. Porém, para fundos de papel, aqueles que investem em CRI, certificados de recibos imobiliários, que são renda fixa, praticamente, o PVP ele é sempre certo, porque o valor patrimonial desses ativos é justamente a soma de todos os investimentos que ele tem. Então, é bem mais fácil calcular esse PVP, está sempre atualizado. Então, a gente pode confiar no PVP do fundo de papel. E como é que a gente analisa um PVP? Se ele está acima de 1, então isso quer dizer que ele está sendo negociado com um valor maior do que o seu valor patrimonial, ou seja, ele está caro. Se ele está abaixo de 1, significa que ele está barato, o seu valor em bolsa está sendo negociado menos do que o valor patrimonial. Então é mais ou menos desse jeito que a gente analisa. E por fim, é interessante sim ver o dividend yield,
mas com alguma cautela. Como os fundos imobiliários são investimentos de renda, ou seja, a gente está investindo para garantir renda, o dividend yield é interessante você verificar porque justamente ele vai contabilizar aquela renda naquele momento do fundo imobiliário. Porém, é importante você ver, e aí a gente tem vários sites que a gente pode comparar isso, por exemplo, o Funds Explorer, você pode ver que se aquele fundo imobiliário está tendo um pagamento constante. Se esse pagamento for constante e o dividend yield dele está interessante, quer dizer que esse dividend yield é verdadeiro, ou seja, não tem nenhuma discrepância nesse valor. Por que eu digo isso? Às vezes alguns fundos imobiliários fazem distribuições que são incomuns, ou seja, tem alguma amortização, por exemplo, e isso deturpa o dividend yield. Fica muito alto, mas só que aquela distribuição foi uma vez só. No resto dos meses ele vai manter o dividendo que ele estava distribuindo antes. Então é muito bom a gente verificar de onde está vindo aquela renda, aquele dividendo que o fundo está pagando. Um exemplo muito conhecido são os fundos de shopping, que no mês de fevereiro eles têm um dividendo bem maior do que nos outros meses. Justamente porque no mês de fevereiro eles distribuem o resultado de dezembro, de 2 meses antes. E dezembro era, antes da crise do coronavírus, o momento onde os shoppings mais faturavam por causa das vendas de Natal. Então, se a pessoa chegar e ver só o dividend yield do mês de fevereiro, por exemplo, ela vai ter uma ideia errada da distribuição daquele fundo imobiliário. Então, é bom você sempre pesquisar a constância desse dividendo para levar em consideração o dividend yield. Se você tem mais perguntas sobre fundo imobiliário, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até a próxima!